Olá a todos, boa noite. Vamos começar a nossa live que foi adiantada. Olá, 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 vamos entrando. Os nossos encontros de quarta-feira, essa semana não vou poder realizar com vocês. Como eu tinha informado, eu vou fazer amanhã, começa amanhã um curso que eu vou fazer de capacitação em depoimento especial de criança e adolescente pela Cadepol, pela Polícia Civil. Então, os nossos encontros de quarta-feira dessa semana, né, vai ser hoje, terça-feira. Eu acredito que semana que vem também, eu tenho que ver aqui o calendário, o dia da aula. Eu não vou conseguir fazer o nosso encontro de quarta-feira e mais uma vez a gente coloca para outro dia, ok? Então vamos entrando aí, vamos bater aquele papo semanal hoje, terça-feira, e vamos falar de um tema bem legal, bem interessante, que são outras demais espécies de flagrante. Acredito que a maioria de vocês tenha assistido a live em que eu falei de prisão. Comecei a falar de prisão e entrei em prisão em flagrante. E fiz a menção nessa live que existem outras espécies de flagrante trazidas pela doutrina. Aí eu falei com vocês do flagrante preparado, fiz a menção, né? Não cheguei a entrar mesmo no que seria propriamente dito essas espécies de flagrante. Mas eu falei com vocês que tem trazidos pela doutrina o flagrante preparado, o flagrante esperado, o flagrante forjado e o flagrante prorrogado. Então, a aula de hoje vai ser sobre essas 4 espécies de flagrante que vocês encontram na doutrina e costuma muito aparecer em prova. A gente falou na live passada daqueles previstos na nossa lei, no artigo 302 do CPP, do próprio, do impróprio e também do presumido. Fiz também as nomenclaturas sinônimas em relação a essas espécies flagrantes trazidas pelo artigo 302 do CPP. Hoje nós vamos falar das demais espécies, aquelas trazidas pela doutrina. E aí a gente vai falar do flagrante preparado, do flagrante esperado, do forjado e do prorrogado. Acredito aí que já deu tempo das pessoas entrarem. Essa live eu vou deixar no YouTube. Espero que quem não assistiu possa vir a assistir, ok? Então vamos começar, tá? Depois eu vou continuar a responder a caixinha que não deu para eu responder, respondi um pedaço dela e depois eu vou responder lá a caixinha, ok? Tiveram pessoas que mandaram perguntas. Eu vi que algumas delas aí já entraram, tá? Eu vou responder, não ignorei vocês não, tá bom? Vou responder daqui a pouco, deixa a live acabar. Então, vamos começar. A primeira, eu vou dividir, como são 4, eu vou dividir, vou falar primeiro de 2, depois eu vou falar primeiro dos outros 2. E esses 2 primeiros que eu vou falar, a consequência de ambos será a mesma. Qual é a consequência? A prisão será considerada ilegal e, consequentemente, vai ser relaxada. Qual é a primeira espécie de flagrante que eu vou trazer para vocês? É o chamado flagrante preparado. Então, a primeira espécie de flagrante que vai ter como consequência o relaxamento da prisão, porque é uma prisão ilegal, é o flagrante preparado. Mas presta atenção que o flagrante preparado, existem outras nomenclaturas para fazer menção a ele. E quando cai na sua prova, você, caramba, que espécie de flagrante é esse que ele está falando? É o preparado. O flagrante preparado, você pode ver a menção de outras expressões como provocado. Então, o flagrante preparado pode ser chamado de provocado, delito de ensaio,
delito de experiência e olha só, delito putativo por obra do agente provocador. Olha o nome enorme para fazer menção ao flagrante preparado. Então, o flagrante preparado, você pode ver outras expressões fazendo menção a ele, expressões sinônimas fazendo menção ao flagrante preparado. E quais são elas? O flagrante provocado, crime ou delito de ensaio, delito de experiência e delito putativo por obra do agente provocador. Essa quando cai, então, todo mundo leva um susto, porque é enorme a expressão, as pessoas levam um susto e caramba, que espécie de flagrante é esse? Nada mais é do que o flagrante preparado. E como é que eu vou caracterizar que eu estou diante de um flagrante preparado? Primeiramente, eu vou ter aqui duas figuras. A primeira, o agente provocador. O agente provocador, gente, ele pode ser um particular ou até mesmo um agente público, um policial. Então, para eu caracterizar o flagrante preparado, eu vou ter que ter duas figuras. Essa primeira figura, quem é? É o agente provocador, que pode ser ali um particular ou um agente público. E a outra figura vai ser o protagonista, que irá realizar aquela conduta instigado, induzido pelo agente provocador. E essa pessoa que vai praticar a conduta, ela vai vir praticar a conduta com ausência de vontade livre e espontânea. Por quê? Ela foi instigada, ela foi induzida pelo agente provocador à prática delituosa. E no momento em que ela age induzida, instigada à prática delituosa, todos os meios por ela empregados para chegar à consumação, eles vão restar absolutamente idôneos. E, consequentemente, ele não vai chegar à consumação. Quando eu falo meio absolutamente inidôneo, eu estou falando da conduta realizada e não o instrumento do crime. Então, a conduta realizada para chegar à consumação, ela é absolutamente inidônea. Ela não vai gerar em nenhum momento perigo ou risco àquele bem jurídico tutelado. Em razão disso, a conduta será atípica e uma prisão nesses moldes será considerada ilegal. Sobre essa espécie de flagrante, nós temos a súmula 145 do STF. Então, sobre essa espécie de flagrante, nós temos a súmula 145 do STF. Eu tô com ela aqui aberta, eu vou à leitura para vocês. A súmula 145 do STF diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, daí a gente tira a figura do flagrante preparado. Então, esquematizando, para que eu olhe a situação fática e diga que eu estou diante de um flagrante preparado, consequentemente, prisão ilegal, cabível relaxamento de prisão, eu tenho que ter dois requisitos, assim digamos: a indução ou a instigação por parte do agente provocador e a não consumação da infração penal. Porque esse agente provocador, ele vai tomar todos os meios necessários para que aquela conduta, que aquela ação não chegue o quê? A ser consumada. Então, eu tenho que ter dois requisitos para caracterizar aqui o flagrante preparado. Primeiro, a indução ou a instigação por parte ali do agente provocador, e o segundo requisito é a não consumação da infração penal, porque esse agente provocador, ele vai tomar todas as providências necessárias para que aquele meio utilizado por aquele agente provocado reste absolutamente inidôneo e ele não chegue à consumação. Por que eu estou frisando nisso? Porque mesmo instigado, mesmo provocado, ele vem e realiza a conduta.
e chega-se à consumação, a prisão será legal, ok? Para eu preencher os requisitos e eu estar diante de um flagrante preparado, além da indução ou provocação, a infração penal, ela não pode restar consumada, porque se ela restar consumada, o meio utilizado por aquele agente, ele não era absolutamente idôneo e, consequentemente, houve ali um risco ou um perigo ao bem jurídico tutelado e, consequentemente, a prisão ali vai ser legal, ok? Um caso bem interessante que eu anotei aqui, que eu vi no site do STJ, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês de julgado, tudo que eu vou trazer de julgados, eu tirei lá do Jurisprudências em Teses, no site do STJ, tá? Vocês entram lá, Jurisprudências em Tese, do STJ, seleciona lá o ramo do direito, processo penal e entra lá, prisão em flagrante. Você vai ver tudo e todos esses julgados aqui que eu vou trazer para vocês. Beijo, Dani. Saudade. Vamos lá, anota aí. STJ HC 369178 do Rio de Janeiro. Então, STJ, que é um HC 369178 do Rio de Janeiro, em que o STJ entendeu que estava diante de flagrante preparado, consequentemente prisão ilegal, e relaxou aquela prisão. O caso, exemplo, foi o seguinte: uma médica, ela foi condenada pelo artigo 33 da Lei de Drogas. Por quê? Porque ela prescrevia medicamento, se eu não me engano, era bromazepam, sem prévia consulta e mediante pagamento de alguma quantia lá que eu não lembro qual era. Então, essa médica, ela foi condenada pelo artigo 33 da Lei de Drogas, porque ela prescrevia esse medicamento, se eu não me engano, era o bromazepam, sem prévia consulta e mediante pagamento de uma certa remuneração, certa quantia. E como é que ela foi presa? Esse caso estava começando a ventilar pela população, pela sociedade. Um grupo ali de repórteres se uniu e falou assim: pô, vamos ver se isso efetivamente estava acontecendo? Um deles se passou por paciente fictício. E no momento que ele se passou por paciente fictício, ele entrou em contato com essa médica, solicitando ali a prescrição daquele medicamento, sem a consulta e mediante o pagamento de certa quantia. E posteriormente ele recebeu lá aquela prescrição daquele medicamento, no momento em que aquela médica teria sido presa em flagrante. Então, o STJ entendeu que estaria diante de um flagrante provocado, ok? Prisão ilegal, consequentemente, relaxamento da prisão. Então, já falamos dessa primeira espécie de flagrante, que é o flagrante provocado. Agora, eu vou falar de outra espécie de flagrante que também tem a mesma consequência, qual seja, prisão ilegal e, consequentemente, relaxamento dessa prisão. E muitas das vezes, vocês chegam pelas nomenclaturas, vocês confundem, mas são totalmente diferentes, apesar da consequência ser a mesma, prisão ilegal e relaxamento da prisão. É o flagrante chamado forjado. Então, agora nós vamos falar do flagrante forjado, que também tem como nomenclaturas sinônimas: fabricado, maquinado ou urdido. Então, o flagrante forjado, fabricado, maquinado ou urdido é a próxima espécie de flagrantes que nós vamos conversar. Aqui, a situação é totalmente diferente do preparado. Por quê? A situação flagrancial é totalmente artificial. Não há aqui a figura do agente provocador. Não existe instigação, não existe induzimento à prática delituosa. O que acontece aqui? A situação fática que enseja a prisão em flagrante, ela é totalmente forjada. Ela é totalmente criada para validar, legitimar uma prisão em flagrante. Então, a situação flagrancial, ela é totalmente artificial, porque ela foi criada, forjada para legitimar uma prisão em flagrante.
É o tipo exemplo de policiais que enxertam certa substância entorpecente ou então até mesmo armas na bolsa, no carro de determinada pessoa, visando ali legitimar uma prisão em flagrante. Essa situação é um flagrante forjado, também chamado de fabricado, maquinado ou urdido. Qual é a consequência? Prisão ilegal, relaxamento da prisão. Mas aqui temos mais consequências além do relaxamento da prisão, qual seja a responsabilidade criminal por parte dessa pessoa que forjou, criou toda essa situação artificial para validar aquela, entre aspas, validar aquela prisão em flagrante. Se for um agente público, vai responder por abuso de autoridade. Se for aí um particular, vai responder por denunciação caluniosa. Então aqui pontuamos o flagrante forjado, fabricado, maquinado, também chamado aí de urdido, ok? Então essas duas espécies de flagrantes que eu trouxe agora, ambas têm a mesma consequência: prisão ilegal e, efetivamente, se estou diante de uma prisão ilegal, eu vou ter o relaxamento da prisão. Agora eu vou trazer duas espécies de flagrantes pontuados aí pela doutrina em que a prisão vai ser legal. A primeira delas vai ser o flagrante esperado, também chamado de aguardado. Então, anota aí. Flagrante esperado, também chamado de aguardado. Eu anotei também o número de julgado dele, deixa eu achar ele aqui, tá tudo anotado para vocês depois consultarem. Eu acho de extrema importância a leitura lá no site do STJ, jurisprudências em teses, porque aquelas teses ali selecionadas amanhã viram que alternativa de questão objetiva. Já vi muito isso em prova e aluno dando bobeira, não lendo jurisprudências em tese do STJ lá, tudo mastigadinho e perdendo questão de bobeira. Todos esses julgados que eu estou fazendo menção aqui, eu tirei de lá e trouxe um também do flagrante esperado, também chamado de aguardado. Aqui, mais uma vez, não há induzimento, instigação, não existe a figura do agente provocador. A autoridade policial vai chegar ao conhecimento dela que determinada prática delituosa vai ocorrer. Ela vai lá até o local em que ela tomou conhecimento que essa prática delituosa iria ocorrer, vai ficar ali de vigilância, campana, aguardando o melhor momento em que irá ocorrer aquela situação delituosa para efetuar a prisão em flagrante. A prisão é totalmente válida. Chega-se ao conhecimento da autoridade policial que determinado crime irá ocorrer. Por exemplo, o estabelecimento comercial vai ser assaltado. Chegou essa informação através de investigação, enfim. Ela vai lá com seus agentes verificar se essa informação realmente de que aquele estabelecimento vai ser roubado vai ocorrer. E quando ela chega no local, efetivamente aquele estabelecimento está sendo roubado. E ela efetua ali a prisão em flagrante. Totalmente válida a prisão, não houve instigação, não houve induzimento, chegou-se ao conhecimento dela que iria ocorrer uma prática delituosa e ela foi até o local verificar, ficar de campana e verificou a ocorrência daquela infração penal e veio ali a efetuar a prisão em flagrante, que pode acarretar ali um crime sendo consumado ou até mesmo um crime tentado, mas a prisão é legal. O STJ também já analisou um caso nesse sentido, falando que o flagrante esperado, também chamado de aguardado, a prisão é legal. E isso ele falou no RHC 103.456 do Paraná. RHC 103.456 do Paraná. Ok? E agora, por fim, nós vamos falar da outra espécie de flagrante. Essa eu acho bem legal. Porque eu acho bem legal. Tem um bando de coisa para cair em prova.
A próxima espécie de flagrante nós vamos falar que a consequência é a mesma do flagrante esperado, isto é, a prisão é legal, é chamado de flagrante postergado, protelado, diferido, retardado e agora a terminologia utilizada pela lei, ação controlada. Então eu vou repetir que são vários sinônimos para tratar, né, da mesma espécie de flagrante, que a terminologia utilizada pela lei é ação controlada. A ação controlada, que é uma terminologia trazida pela lei, pode ser chamada de flagrante postergado, protelado, retardado ou diferido, ok? E como é que eu vou olhar a situação fática e entender que eu estou diante dessa espécie de flagrante? Nomenclatura aí, terminologia utilizada pela lei. Ação controlada, que é o flagrante protelado, retardado, diferido. Aqui é o seguinte, aqui vai haver o retardamento da intervenção policial para o momento posterior, mais efetivo e oportuno, seja ali para investigação ou para a colheita de provas. Então, quando é que eu vou estar diante do flagrante postergado, protelado, diferido, a terminologia aí trazida pela lei, que é a ação controlada? Aqui vai haver o retardamento da intervenção policial para o momento posterior, que é mais oportuno e efetivo, seja aí para investigação ou para colheita de provas. Preste atenção que há uma autorização legal para que a prisão em flagrante ocorra em momento posterior, excepcionando o artigo 301 do Código de Processo Penal, que traz o quê? O flagrante obrigatório para as autoridades policiais e seus agentes, inclusive também excepcionando o artigo 302, inciso 1, também do Código de Processo Penal. Então, a ação controlada é uma espécie aí de autorização legal que possibilita que a prisão em flagrante seja praticada em momento posterior, excepcionando a regra lá do artigo 301 e 302, inciso 1 do CPP. Como é uma situação bastante perigosa, porque essa prorrogação da intervenção policial para o momento posterior, ela pode estar o quê? Camuflando eventuais responsabilidades administrativas e até mesmo criminais por parte de agentes públicos. Então é necessário um controle de legalidade dessa atuação. E essa espécie de flagrante você vai ver em 3 passagens da sua lei. Vou trazer aqui para vocês e vou pontuar algumas questões de prova. A primeira, já vou trazer agora. Ação controlada você pode ver em 3 leis. Primeira, na Lei de Drogas, artigo 53, inciso 2. Na Lei de Lavagem de Capitais, artigo 4º. E na Lei de Organização Criminosa, artigo 8º, parágrafo 1º. Então, recapitulando as leis para você anotar aí. Então, a ação controlada, você pode ver ela ocorrendo em 3 leis. Essa autorização legal para que o flagrante ocorra em momento posterior, excepcionando a regra do 301 e 302, inciso 1 do Código de Processo Penal, você vai ver em 3 leis. Na Lei de Drogas, artigo 53, inciso 2. Você vai ver na Lei de Lavagens, artigo 4º. E você vai ver na Lei de Organização Criminosa, artigo 8º, parágrafo 1º. Aí, quando você abrir esses dispositivos, você vai ver alguns requisitos para que ocorra a ação controlada, que é o flagrante aqui, protelado, postergado, diferido. E todos eles traz ali um controle da legalidade dessa atuação.
Na lei de drogas e na lei de lavagens, além de outros requisitos que você vê ali na lei de drogas, é necessário autorização judicial. Toma cuidado que eu vou falar para prova objetiva. Na lei de lavagens e na lei de drogas, é necessário para ocorrer a ação controlada a autorização judicial. Aí, quando eu abro a lei de organização criminosa, artigo 8º, parágrafo 1º, eu vou ver que, além de outros requisitos, para que ocorra a ação controlada, é necessário a comunicação ao juiz. Toma cuidado que você comunicar ao juiz que vai fazer alguma coisa é um impacto, pedir autorização é outra. Isso, obviamente, tem diferença. Então, no momento de uma prova objetiva, toma cuidado quando cair ação controlada. Por quê? Primeiramente, prova objetiva, ação controlada, 3 leis. Lei de drogas, lei de lavagens e lei de organização criminosa. Lei de drogas e lei de lavagens, autorização judicial. Lei de organização criminosa, além de outros requisitos, leiam esses dispositivos que eu estou trazendo para vocês. Na lei de organização, a ação controlada depende de comunicação ao juiz. Isso daqui é para você anotar e se atentar em prova objetiva. Beleza? Que cai aqui letra da lei. Agora eu vou dar uma semi-verticalizada. E se não houver essa autorização judicial? Aquela prisão que foi retardada e posteriormente efetuada vai ser ilegal? Aí já trago questão da jurisprudência. Deixa eu pegar o número do julgado aqui para vocês. A situação não vai ensejar ilegalidade daquela prisão. Então, se houver ausência de autorização judicial para se realizar a ação controlada, isso não vai ensejar a ilegalidade daquela prisão. Isso o STJ julgou no RHC 160850 do Espírito Santo. No RHC 160850 do Espírito Santo. E por que não vai ensejar a prisão ilegal? Porque esse controle da legalidade da atuação, ele resguarda a atuação daquela autoridade policial, de seus agentes, de eventual ali responsabilização, seja administrativa, seja aí criminal. Então, por visar apenas validar e resguardar a atuação legal da autoridade policial, seus agentes, eventual aí ausência de autorização judicial não vai ensejar ilegalidade da prisão, porque esse controle da legalidade da atuação só faz o quê? Só traz resguardo àquela autoridade, àqueles agentes que assim agiram, ok? Então, situação que pode cair aí. Já falei em prova objetiva, cobrando jurisprudência, e agora eu vou trazer uma questão doutrinária, que, entre aspas, alteração recente, trazida pelo pacote anticrime. Eu falei que a ação controlada você vai encontrar em 3 leis. Lei de lavagens, lei de drogas e lei de organização criminosa. Beleza. Aí, quando eu falei da lei de lavagens, eu disse que a ação controlada, ela vai depender de quê? De autorização judicial. Porém, esta lei, a lei de lavagem, ela foi recentemente alterada. E o artigo 4º, estou com ele aqui aberto aqui para mim, o artigo 4º inseriram nele o parágrafo 6º. E o parágrafo 6º diz o seguinte: para apuração do crime de que trata este artigo, crime de lavagens de capitais, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes.
O parágrafo 6º foi acrescentado pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. E quando acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 4º, que já trazia a ação controlada mediante autorização judicial para os crimes de lavagem de capitais, surgiu a seguinte questão na doutrina. Ora, o que esse dispositivo quis trazer com isso? Porque já era prevista a ação controlada na lei de lavagens. A infiltração de agentes não. Mas a ação controlada já era previsto. Por que o parágrafo 6º foi aqui inserido trazendo essa informação? Como tudo no direito, duas correntes surgiram dessa indagação doutrinária. Uma primeira corrente apenas disse o seguinte: não, essa inserção do parágrafo 6º pelo pacote anticrime apenas reafirmou a ação controlada que já estava prevista no artigo 4º, trazendo outra técnica especial de investigação, que é a infiltração de agentes, que está prevista lá na Lei de Organização Criminosa. Essa é a primeira corrente. Temos uma segunda corrente que vem ganhando cada vez mais força na doutrina e ela está dizendo o seguinte: não, olha só, na lei, né, não existe palavras à toa sendo ali inseridas apenas para reafirmar algo. Olha que essa segunda corrente que está ganhando força diz: quando inseriu ação controlada, quando a lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, inseriu o parágrafo 6º no artigo 4º, trazendo ao lado da infiltração de agentes a ação controlada, ambas técnicas de investigação especial previstas na Lei de Organização Criminosa. O que ela quis dizer, essa alteração? Que a ação controlada agora, prevista ali no artigo 4º, tem que seguir os mesmos moldes dessa técnica especial de investigação que está lá na Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa. E a ação controlada lá, na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, ela depende de qual requisito? Comunicação ao juiz e não autorização judicial, ok? Mas isso aqui que eu falei para vocês é uma questão doutrinária, discussão doutrinária. E esta última posição, a qual eu reafirmei aqui, está ganhando cada vez mais força. Então, dessa espécie de flagrante, que é o prorrogado, protelado, diferido, terminologia trazida pela lei ação controlada, você viu aqui que a gente conseguiu tirar 3 questões de prova. Uma objetiva, trazendo, né, a leitura do dispositivo da lei, uma cobrando jurisprudência e a outra questão doutrinária. Beleza? Então, como os nossos bate-papos são assim, rápidos, só para a gente tocar uma ideia, só para eu instigar vocês a cada vez mais estudar e procurar o conhecimento, encerro aqui esse nosso bate-papo, que seria a quarta, mas eu adiantei devido ao curso que eu vou fazer amanhã. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Vou deixar essa live gravada lá no YouTube, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.